Fala pessoal, tudo tranquilo? Então, eu vou estar fazendo esse vídeo aqui porque é um vídeo que eu prometi pra vocês e eu tava enrolando pra gravar ele até agora. Fazia tempo que eu tava tentando, daí eu tava vendo um dia bom pra gravar e não fazia dia bom. Faz um tempinho que tá fazendo dia nublado, então eu vou ficar com esse dia nublado mesmo, com essa iluminação meio esquisita, mas de qualquer forma, a gente vai falar sobre Oshinoko. Eu assisti todo o anime. Primeiro, eu ia fazer um vídeo só sobre o primeiro episódio, porque o primeiro episódio é bem longo, tem 1h20 e poucos. Só que daí eu comecei a ver mais do anime, daí eu decidi, não, eu vou fazer sobre tudo de uma vez, que daí é mais fácil. Então, talvez esse vídeo aqui fique um pouquinho longo, ou talvez não. De qualquer forma, se preparem, porque a gente vai falar sobre todo o enredo de Oshinoko. Na verdade, eu não vou falar sobre o enredo em si, eu vou falar mais sobre, deixa eu ver, a estrutura ou a crítica que o anime quer trazer, porque tem coisas muito importantes no anime. Eu tô aqui com o meu roteirinho, então bora pro vídeo. Pra gente começar, vamos começar pelo primeiro episódio, que o primeiro episódio de Oshinoko já é um episódio assim que tu não tá habituado. Ele é um dos primeiros episódios mais diferentes assim que eu já vi em anime. Primeiro, ele tem 1h20 de duração. Não dá nem pra chamar de episódio, é literalmente um filme. A definição de filme é se passar de 1h20 de duração é considerado filme, e se for 40 minutos por aí, é um curta-metragem. Então, longa-metragem é de 1h20 pra cima, e um curta-metragem ele vai até isso. Agora eu não sei se tem tolerância de 1 minuto a mais pra cada lado, mas de qualquer forma é isso. Então, tendo 1h22, o primeiro episódio de Oshinoko, ele é literalmente um filme. Então, o primeiro episódio de Oshinoko, eu decidi assistir mais ou menos de noite, assim, eu peguei e falei, não, eu vou assistir esse episódio e depois eu vou dormir. Porque eu tenho tempo pra ver um episódio de boa. Só que eu comecei a ver o episódio tava normalzinho, tudo tava andando, e daqui a pouco o episódio começou a se desenvolver muita coisa, e ia desenvolvendo mais coisa, e eu ia olhando aquele episódio e fiquei, cara, tá passando coisa demais. Quando eu fui ver era 1h20, e eu já tinha assistido mais de meia hora de episódio. Ou seja, é um episódio bem estruturado ao ponto de tu assistir 1h20 dele e não perceber que tu tá assistindo 1h20 de episódio. Tu só percebe que tá passando tempo demais quando tem coisa acontecendo demais. É um ponto positivo desse episódio, acontece muita coisa, desenvolve muita coisa, e mesmo assim ele é um episódio leve. Tu não percebe que tá passando tanto desse tempo. Na estruturação inicial do episódio, já lá pelos primeiros momentos, ele já te mostra quem é o personagem principal, que é um médico, e tem também uma menina que ele tá cuidando, a paciente, que ela gosta muito de uma idol, chamada Hoshino Ai. E ela é muito fã dessa idol. E ela tá internada ali, eu não sei qual é a doença que ela tem ao certo, eu não sei se chegou a falar no anime, eu não percebi. Mas ela tá internada assim, há bom tempo já. Tanto é que o quarto dela é todo enfeitado só com foto da Hoshino Ai. Inicialmente, esse doutor, ele não gosta muito de idol, ele não é muito chegado. Só que por causa dessa paciente que ele cuida e tratou ela durante todo esse período que ela tava no hospital, ele acaba se interessando um pouco mais pela cultura idol. De qualquer forma, é meio triste porque ela acaba morrendo tudo e ele segue com essa paixão pela Hoshino Ai, em específico, aquela idol em específico. Daí passa um tempo depois da morte da menina, tudo, e ele tem que atender uma mulher que tá grávida. Só que, curiosamente, essa mulher que tá grávida é a idol. E aí, tipo, é meio bizarro porque ela tem 16 anos e ela tá grávida. Daí aí já tem uma das problemáticas mais importantes do anime, que é a gravidez na adolescência. Deixa eu ver se onde é que eu anotei isso. É, exatamente, a gravidez na adolescência é uma das problemáticas que o anime já trata assim direto, nos primeiros minutos de episódio. E ele tem que manter aquilo ali extremo sigilo, porque ela é uma idol muito famosa, ela é uma das maiores idols do Japão. Não lembro se ela chega a ser uma das maiores do Japão naquele período, mas ela é uma das idols mais cativantes que tem. E então eles têm que tratar aquilo ali com maior sigilo, por causa das leis japonesas, por causa de tudo aquele negócio lá do Japão, que a gente não pode entrar em detalhes porque a gente não tem muita propriedade pra falar, de qualquer forma. Mas ele segue o tratamento dela, tudo bonitinho, e eles até cogitam se ela continua com a gravidez, se ela faz a interrupção da gravidez, mas ela decide continuar. E daí eles vão lá, fazem todos os exames, descobrem que são gêmeos. E além de tudo, ela ser grávida na adolescência, ainda vai ser mãe de gêmeos. E bom, eles vão seguindo todo o tratamento dela, tudo, até a hora do parto, que agora tava chegando bem perto. E ele pegou e falou, qualquer coisa, se ela entrasse em trabalho de parto, era pra chamar ele direto pro hospital. Quando ele tá saindo do hospital, ele acaba encontrando um sujeito meio bizarro, aqueles sujeito bizarrão, assim, o carro encapuzado, tudo. Que ele pergunta se era ali que a Ai tava
hospitalizado. E ele pega esse, tipo, ele fica meio cabreiro, assim, porque ele pergunta pro cara, como é que tu sabe que ela tá aqui, sendo que essa informação nem foi a público? E daí o cara pega e dá um migué, sai correndo, foge, ele vai atrás e no final esse cara acaba empurrando ele do penhasco e mata ele. E assim, depois que ele joga ele do penhasco, o médico morre ali. Ali foi o fim do médico. E depois disso, na verdade, quando ele caiu do penhasco, já estavam ligando pra ele pra informar que a Ai tava entrando em trabalho de parto. Ou era depois? Eu não lembro necessariamente. Então, logo depois que ele morreu, ela acaba entrando no trabalho de parto, tudo. Só que ele acaba renascendo como o filho dela. Então, é uma coisa curiosa porque esse anime, ele não é um anime de idol. Ele é um anime de isekai. É um isekai diferente dos outros isekai. Geralmente o personagem morre e renasce num mundo de fantasia. Esse aqui não, ele morreu e renasceu como filho de uma idol. E ele ainda tem uma irmã gêmea. Que mais pra frente vocês vão descobrir que essa irmã gêmea é a menina que ele tratou. Ou seja, os dois renasceram como filho de idol. E se eu não me engano, tem um momento que eles falam que era mais ou menos esse como é que era? Como é que eles se referiram a isso? Era mais ou menos esse o sonho, renascer como um filho de uma idol, principalmente da Hoshinoi. E esse episódio também nos mostra como é que mais ou menos funciona o mundo idol. Tá, existem vários animes de idol, tipo Love Live, essas coisas, só que Love Live e os outros animes de idol, eles mostram uma visão mais fantasiosa das idol. Eles mostram uma visão, assim, como se tudo fosse rosa. Eu não chego nem a dizer que é de uma forma fantasiosa que eles veem as idol, peraí que ficou na frente da minha boca, aí. Mas, de certa forma, é uma forma mais realista, porque no Love Live, esses outros animes de idol, é tudo muito bonitinho, as idols são super idolatradas, elas sobem no palco, fazem a magia acontecer. Só que na vida real não é bem assim. Na vida real é um pouco mais complicado, na vida real o mercado das idols é uma coisa muito conturbada, é uma coisa muito problemática. É só vocês dar uma pesquisada, dê uma pesquisada no mercado das idols que vocês vão entender o quão conturbado é. Eu não vou chegar a entrar a fundo porque a gente tá falando sobre Oshinoko. Então, vamos deixar o mercado das idols ali quietinho. Mas saibam de uma coisa, ele é problemático e tem vários problemas. E o anime trata isso de uma forma mais realista, ele mostra como as idols são mentirosas, ele mostra como elas são exploradas, ele mostra o submundo por trás das idols, que não mostra nos outros. Então esse é o ponto positivo desse anime, que ele mostra uma visão mais realista da realidade. A proposta do anime é ser um pouco mais realista, ser um pouco mais pé no chão, ele mostra as coisas como elas são, de fato. E ao decorrer do episódio, vocês vão acompanhar o crescimento dessas crianças, vocês vão acompanhar a criança, aquela criancinha pequenininha, com a mente do homem adulto, porque ele acaba preservando todas as memórias da vida passada. Tanto é que quando ele nasce, ele já nasce se perguntando o que aconteceu com a Ai, tudo aquilo. Quando ele olha pra cima, a Ai que tá segurando ele. Então ele pensa, ah, tá, então eu morri. De fato eu morri mesmo. Então o anime ele se foca todo nesse desenvolvimento desses dois personagens, preservando a memória passada deles. Principalmente o personagem principal, que ele é o Aqua. Ela deu o nome pra criança, o guri, de Aquamarine, e pra menininha de Ruby. O Aqua, ele é o foco principal do anime. A Ruby, ela fica meio escanteada por um bom tempo. Depois ela tem o arco dela, só que o arco principal é em volta do Aqua. Vai desenvolvendo o episódio, tudo. Ele acaba trabalhando de ator mirim em algum momento, porque o diretor, ele acaba gostando muito da atuação dele. Principalmente pelo fato dele ser um adulto no corpo de uma criança. Isso favorece bastante a atuação dele. Ele tem aquele negócio, tipo, ele vai fazer um filme de terror, que ele tem que interpretar uma criancinha, porque não sei se chega a ser fantasma, uma criança amaldiçoada, e a interpretação dele chega a ser tão assustadora que ele assusta tanto o diretor, ele assusta tanto a atriz que tava ali, ela realmente se assustou, porque ele pensou, não, é só eu ser eu mesmo, é só eu agir como uma criança não agiria, ou seja, agir de uma forma adulta. Isso assusta mais do que ser só simplesmente assustador. E isso a gente é apresentado para um outro personagem que vai ter relevância mais no futuro, que é agora, como é que era o nome dela? Acho que era a Kana. A Kana, ela pega e fica incrédula, porque até aquele momento ela era a melhor atriz mirim que existia, daí quando tem aquele lá que é melhor, ela fica em choque. E quase desiste da carreira de atriz. Outro ponto muito importante que tem no primeiro episódio de Oshinoko é a relação das idol e da mentira. As idol, elas têm que mentir muito pra agradar os fãs, porque as idol, elas vivem falando lá o Moshi Moshi Kill, não é, como é que era? Moe Moe Bin, que elas amam os fãs, tudo. Só que a Hoshinoi, ela cresceu em um orfanato, tudo, e quando como é que é o nome do cara? Como é que é o nome da pessoa que faz assessoria? É assessor que a gente chama?
A pessoa que descobre o talento, leva o talento, tudo. Um caça-talento acaba encontrando ela, tudo, ele faz a proposta pra ela pegar e integrar a equipe e tudo, entrar pra esse mundo idol. E ela fala, eu não sei se eu combino muito bem com o idol, porque as idols estão sempre falando que amam os fãs, que as idols isso, aquilo. Ele falou, cara, essa é a coisa perfeita. Elas mentem. Se tu conseguir mentir, tá de boa. Então ela pega e acaba entrando por isso, porque ela falou que ela era uma pessoa suja, ela viveu em orfanato, ela não cabia pra esse mundo e que ela só mentia. E ele falou, tá, beleza, se tu só mente, é isso que a gente precisa. E depois tem um pouquinho de arco de desenvolvimento da Ruby, porque na vida passada, como ela morreu muito jovem, ela morreu muito fraca, ela não sabia o que era dançar, ela não sabia essas coisas que uma criança ou um jovem faz. E quando ela descobre a dança, quando ela tenta dançar, ela nunca consegue, tipo, e a primeira coisa que ela faz quando ela cai é se proteger na queda. E aí ela percebe isso, ela fala, parece que tu tá sempre preparada pra cair. Tenta ser mais confiante, confia mais nos teus passos, tudo. E nesse momento ela acaba percebendo que ela tem uma nova vida, ela tem uma nova chance. Então ela pega e se foca na dança. E é bem interessante, porque tipo, ela tá praticamente descobrindo uma vida nova, ela tá vivendo a vida que ela não viveu. E isso é uma coisa muito legal do desenvolvimento dela, é uma coisa bem importante lá pra frente. E é nesse momento que a gente chega numa das maiores problemáticas que esse anime teve, que foi a questão do incesto. Tem uma questão de incesto no anime, isso é bem bizarro. Eu não sei se todo mundo chegou a notar nesse primeiro episódio, mas eu quase provavelmente não, porque ninguém comentou sobre isso, foi comentar isso lá pra frente depois no mangá. Mas no primeiro episódio já tem um indício de que o Aqua, ele sente alguma coisa pela Ruby. Por quê? Porque é como se o cara, é como se fosse o cara que morreu tendo um sentimento por outra pessoa. Não é como se fosse ele pela irmã dele, mas sim ele no passado tendo um sentimento por tal pessoa. Só que ainda é problemático, porque ele não tá se apaixonando pela Ruby em si, ele tá se apaixonando pela Ruby, quem ela era. E quem ela era uma criança. Então é um adulto se apaixonando por uma criança. Então, mesmo que o incesto não seja a maior das problemáticas, a pedofilia é. Então isso aí é uma problemática bem grande desse anime. Eu lembro que todo mundo discutiu muito nisso na época. E é interessante que isso tá presente no primeiro episódio. É só tu olhar com atenção que tá ali. 怖い想像をしてしまった。 E um pouco mais pra frente do episódio também acontece a calamidade, acontece a pior parte disso, e foi a parte que tornou esse anime muito famoso, que é a morte da Ai. A Ai morre logo no primeiro episódio. O que acontece? Você se lembra do Stalker, do psicopata lá do primeiro episódio, que foi atrás dela no hospital? Então, durante esse tempo que ela tava com as crianças, ela tentou entrar em contato com o pai delas. E ela deu o endereço pro pai das crianças, de onde ela tava residindo agora. E assim, não é uma coisa que ficou bem explicada durante o anime, mas talvez quem esteja por trás dos vazamentos da Ai seja o próprio pai das crianças. Porque logo depois que ela pegou e deu o endereço pra eles, um psicopata acabou aparecendo na porta dela. E ele esfaqueia ela. Porque na cabeça dele ele tava com ciúmes por causa da idol favorita deles ter tido um filho. E ele disse que ela não era mais pura, que isso, aquilo, tipo aquelas coisas meio psicopata que existe na vida real. Tem muita gente que é assim com relação às idols no Japão, por isso que é uma coisa problemática. Eu lembro que teve uma idol recentemente, eu não lembro qual é o nome dela, que ela anunciou que ela estava grávida depois de um tempo escondendo a gravidez. E foi logo depois desse anime. E eu lembro que as pessoas ficaram bem preocupadas na época. Eu lembro de ter gente comentando que esperava que o país dela não fosse como o país do Oshinoko. Só que a pessoa não percebeu que os dois são o Japão. Os dois se passam no Japão. E no Japão que tem essas pessoas meio doidas. Então ela corre perigo de qualquer forma. Mas continuando, ela pegou e foi esfaqueada, tudo. E nesse momento ela pega e é realista com o fã. Ela falou que ela mentiu, que tudo que ela falava que amava eles era mentira, que era tudo uma encenação. Ela sempre usava dessas artimanhas pra conquistar o público. Ela foi 100% realista, ela foi 100% honesta com o fã. E ele meio que tem uma crise, se assusta, porque ela fala, por mais que isso tudo seja mentira, eu realmente queria que fosse verdade, eu realmente queria poder amar as pessoas, eu realmente queria poder sentir tudo isso. E ele meio que entra em choque e depois sai correndo, e na hora que ele sai correndo, ela já tranca a porta, tudo pra proteger o Aqua. Porque o Aqua viu toda a cena, ele viu ela ser assassinada na frente dele. E ela pega e fez um discurso antes de morrer, tudo falando que queria que o Aqua continuasse na carreira de ator, ela queria poder acompanhar eles nessa vida.
E é meio bizarro, porque quando tudo isso tá acontecendo, o Aqua ele ainda tem as memórias da vida passada, e como ele era cirurgião, a primeira coisa que ele se preocupa é com o ferimento. Ele se preocupa com o que ele tem que fazer no ferimento, só que ele é uma criança, então ele não tem muito o porquê agir. Ele não tem muito poder sobre toda aquela situação. E ainda mais agravante pelo fato deles não estarem no hospital, ou seja, eles não têm realmente muito o que fazer. A Ruby tava na rua, isso é uma coisa que eu acho bem esquisita. Tipo, o assassino sai correndo pra rua, ela fecha a porta, sendo que a filha dela tava na rua. Ou seja, a filha dela fica trancada pra fora do apartamento. E pra Ruby ela fala que se a Ruby quiser ser uma idol, ela segue o sonho dela, ela segue na dança, por tudo, se é aquilo que ela quer mesmo, a coisa que mais dói nela é não estar ali pra poder acompanhar. E ela acaba percebendo, tipo, pô, até agora eu nunca falei pra vocês que eu amo vocês são os meus próprios filhos. E naquele momento ela pega e fala que ama eles, porque agora sim ela se sente pronta pra falar isso. É bem triste a morte da Ai. É mais desesperador pelo fato do filho ser um médico e não poder fazer nada. E as crianças ali não poder fazer nada, tudo, e ela acaba morrendo no local. Não, nem dá tempo de chegar como é que é a ambulância, ajuda, e ela acaba morrendo ali. E eu acho que no final do episódio tudo só mostra um pouco mais sobre o luto, mostra como eles estão lidando com a morte da mãe. Principalmente tem a cuidadora, que é a esposa do Caça-Talentos, ela cuida deles nesse período, ela acaba adotando eles, ou seja, então ela acaba virando meio que a mãe deles depois. E é legal que no final do episódio estampa bem como é que as crianças em si estão lidando com o luto. A Ruby, ela fica muito triste, mas ela fala que ela vai focar em ser idol pra realizar o último desejo da mãe dela. E o Aqua, ele meio que pega e liga os pontos, tá? Aquele cara que matou a minha mãe, eu já vi ele. Daí ele começa a buscar nas memórias dele e ele consegue lembrar que aquele cara que matou a mãe dele é o mesmo cara que teve no hospital. E daí ele começa a fazer as ligações de ponto, ele fala, tá, mas se ele foi no hospital é porque alguém tinha vazado aquela informação, porque ela nunca veio a público. E daí ele, nessa ligação toda de ponto, ele fala, tá, ok, então alguém tá vazando essas informação, mas quem teria essas informação? Quem tinha a informação que ela tinha ido pro hospital era o manager, o gerente lá dela, que é o caça-talento, tudo. Só que ele falou, tá, ele não foi. Porque ele foi uma das pessoas mais afetadas pela morte dela. Não faz nem sentido. Pela ela ter morrido, as ações da empresa caem e eles acabam ficando sem uma das idols mais importantes. Então não tem o porquê ele fazer isso contra a própria empresa. Logo, quem mais sabia que a gente existia? O nosso pai. Então, ele é a única pessoa que pode estar vazando as informações. E logo depois que o fã mata ela, ele acaba se matando também. Então é outra coisa que é bizarra. E existem alguns tipos de casos assim no Japão. Eu não lembro se tem um caso específico com o Idol, mas tem uns casos parecidos. Porque lá é um lugar meio bizarro. Então, pessoal, eu tava editando o vídeo e eu achei um caso muito parecido com o caso da Ai, que é o caso da Mayu Tomita, que foi uma idol japonesa que foi esfaqueada por um fã também, só que ela sobreviveu. A Ai não sobreviveu, essa aqui acabou sobrevivendo. E a história é mais ou menos tipo, tinha um stalker que perseguia ela, e na verdade ele já tinha vários históricos de obsessão, até por duas atrizes do entretenimento adulto. Ele tinha uma obsessão e perseguia, e ele sempre tava postando comentários agressivos nas redes sociais. E mais ou menos o caso é o seguinte, tipo, ele em 21 de maio de 2016 foi quando aconteceu o esfaqueamento, só que antes disso ele tinha enviado um presente pra essa idol. E ela devolveu o presente, eu não sei se foi ela ou se foi a staff dela que devolveu o presente. E ele se sentiu extremamente ofendido por isso, ele começou a atacar ela diretamente nas redes sociais, e depois de todo esse ataque que teve nas redes sociais, ele pegou e esfaqueou ela, não uma vez, mas ele esfaqueou ela múltiplas vezes no abdômen e uma facada direto no pescoço. Eu não sei como que ela não morreu, mas ela sobreviveu, ela acabou sobrevivendo tudo. Essa idol, ela tinha 20 anos. O cara que esfaqueou ela tinha 27 anos. O nome do cara que esfaqueou ela era Tomohiro Iwasaki. E pelo que tem aqui na notícia, o irmão dele pegou e falou que ele tinha uma inabilidade em expressar suas emoções, mas tinha um jeito gentil e infantil de agir. Tipo, childlike nature. Ou seja, é aquele negócio, ele era uma pessoa legal, até não ser mais. É bizarro, porque, tipo, como eu falei no vídeo, essas coisas acontecem na vida real, principalmente no Japão, é bizarro. Porque lá os fãs, eles chegam a um nível de doideira, de loucura, de obsessão,
e fazem isso. É bizarro, cara. E esse caso da Tomita também foi de grande importância para uma reformulação nas leis de Stalker no Japão. Agora, o assédio nas redes sociais já foi incluído nas leis que não tinha incluído antes, ou seja, as pessoas podiam fazer social harassment e tava tudo bem. Agora não, agora tem leis contra isso. E é bizarro tu pensar que existe esse tipo de coisa, mas existe e é muito mais comum do que a gente pensa. Uma coisa que eu esqueci de citar, que eu acho muito importante, é lembrar que toda essa cultura idol, a maneira como elas tratam os próprios fãs, é nocivo para elas mesmas. Porque pensa, a grande maioria, realmente, grande maioria mesmo dos fãs de idol, eles são tudo um bando de otaku recluso que já é rejeitado em si pela sociedade. Quando aparece uma figura de uma mulher, tudo, que dá aquele suporte, que fala que ama, que trata bem, que um monte de coisa, isso acaba mexendo muito com a cabeça dessas pessoas. E a indústria sabe disso, tanto é que eles se aproveitam muito desse quesito. E isso acaba gerando essa psicopatia, essa doentia nesses otaku recluso, que eles acabam ficando obcecados por essas idols. Eles acham que como se elas realmente fossem as namoradas deles, alguém muito importante. Então, eu acho que toda essa cultura de bajulação, essa coisa que as idols têm, acaba sendo nociva não só pra quem tá acompanhando, mas também pra elas mesmas. Por isso que eu acho que a cultura idol, ela é nojenta. De qualquer forma, ela é nojenta. Então, vocês percebem que é um episódio cheio de coisa, porque tu acompanha desde o tratamento da Ai, desde o nascimento até o desenvolvimento das crianças, tudo, até um certo ponto que a Ai morre. E isso passa anos e anos. Se eu não me engano, são 5 anos. Então é um episódio bem longo, é um episódio bem denso, por isso que ele tem 1h20 e poucos, e assim, as coisas vão acontecendo de uma maneira tão contínua e tão certinha que tu nem percebe que passou 1h e pouco, tu termina o episódio como se tu tivesse visto um episódio normal. Eu considero esse um dos melhores primeiros episódios de anime até hoje, porque ele consegue tratar tudo de uma forma muito simples, que fica boa. E não fica pesado. Na verdade, pesado fica, porque o episódio é pesado em si, mas pra quem tá assistindo, não fica denso, não fica tão pesado. 純粋な存在。嘘つきで人嫌いな私とは真逆。 Bom, o segundo episódio ele já é um pouco mais parado, é um pouco mais tranquilo, porque o segundo episódio ele é mais focado nas crianças lidando com o luto. O Aqua, ele acaba procurando aquele diretor daquele filme que ele tinha feito quando ele era menor, tudo, porque ele queria entrar no meio do entretenimento, justamente para conhecer as pessoas dentro do meio do entretenimento, para ir atrás das pessoas que conheciam a mãe dele, para poder chegar no pai dele e poder se vingar. Porque no final do primeiro episódio ele disse que o objetivo dele era chegar até o pai dele, tudo, para poder matar o pai dele. Ele queria vingar a morte da mãe dele. Que ele pega e meio que quebra. Uma coisa que eu esqueci de citar sobre o primeiro episódio, tanto a Hoshinoai quanto a Aqua e o Ruby, quer dizer, a Ruby e o Aqua. Eu acho meio trocado os nomes deles. Seria melhor se o menino se chamasse Ruby, que seria mais fácil, na verdade. Mas é o Aqua e a Ruby. Porque em Konosuba a Aqua, na verdade, é uma mulher, é a deusa. Então eu meio que fico confundindo Konosuba com Shinoko. Mas de qualquer forma, eles têm estrelas nos olhos. A Hoshinoai, ela tem 2 estrelas, uma em cada olho. O Aqua tem uma estrela num olho e a Ruby tem estrela no outro olho. Isso é uma coisa interessante da gente lembrar. Eles têm estrelas, vai ser mais importante lá pra frente. Esse segundo episódio é mais sobre isso. Eles cresceram tudo. O Aqua vai pro setor de entretenimento, tudo, pra poder achar as pessoas relacionadas à mãe dele. A Ruby já vai mais pra tentar ser uma idol também, que é o setor do entretenimento, mas é um setor diferente do entretenimento. Fica nesse negócio dela procurar emprego, o próprio Aqua sabotar pra não deixar ela ter o mesmo fim que a mãe deles, tudo, eles super protegendo ela, tanto é porque ele é apaixonado por ela, mas isso aí é outro detalhe. Mas é um episódio mais tranquilo, eu acho que ele é um episódio, não acho que ele seja um episódio forte da trama inteira, mas eu acho que ele é um episódio necessário, porque ele mostra muito sobre tratar com o luto, ele mostra muito sobre como tu lida com o luto, porque cada pessoa vai lidar com o luto de um jeito, e cada pessoa vai lidar com o luto de outro jeito, vai variar, mas tá lidando com o luto sendo psicopata, indo atrás de quem causou a morte da mãe, e a outra tá lidando com o luto tentando realizar o sonho da mãe. Então, são 2 maneiras bem diferentes, são 2 extremos, na verdade. O terceiro episódio já tem umas coisas mais interessantes. Ele volta pro setor do entretenimento, tudo pra participar de acho que era uma série
ou um filme, tudo, que a Kana participa. Ou seja, ele reencontra a Kana, depois mais velha, tudo. E agora ela mudou. Em vez de ser uma menininha birrenta, aquela atriz birrenta, chata, agora ela é uma atriz que trabalha junto com os outros. Ela tenta sempre assim, tipo, em vez dela ter a melhor atuação, tudo, ela prefere trabalhar bem com os colegas, porque ela viu que foi isso que ferrou ela na carreira dela. Por mais que ela tivesse uma super atuação, ela não trabalhava bem com os outros. E isso acabou que muitas empresas não contrataram. Então ela pegou e abriu mão da atuação perfeita para uma boa convivência com os colegas. E também uma coisa muito interessante do episódio é que ele mostra muito bem o quanto o Aqua ele ficou quebrado depois que ele perdeu a mãe dele. Tipo, essa estrela que eles têm no olho, ela brilha. Ela tá sempre brilhando. E toda vez que ele se lembra do objetivo dele de encontrar o culpado e se vingar, a estrela do olho dele apaga. Ela fica totalmente escura. Então, tipo, e ele fica, a expressão dele muda, o semblante dele todo muda, então esse episódio mostra muito bem, toda vez que ele foca no objetivo, ele mostra o quão quebrado ele tá. Por mais que na parte geral ele não esteja tanto assim. No quarto episódio a gente já é introduzido de uma forma que nos ilustra mais sobre o mundo do mundo cinematográfico, não é mundo da cinematografia, é mundo cinematográfico. Que assim, mostra um pouco sobre o passado da Kana, tudo, por que ela não deu certo, tudo aquelas coisas que eu já falei, sobre o fato dela, apesar dela ser uma boa atriz, ela não consegue lidar muito bem com as outras pessoas, e isso acabou desfavorecendo elas em muitos trabalhos. Mas é interessante que mostra todo esse mundo, que por mais que a pessoa seja uma boa atriz, ela tem atuação impecável, sempre vai ganhar o papel quem é mais bonito. Isso sempre mostra quem é mais jovem, quem é mais bonito, quem isso, quem é aquilo. Claro, isso não é uma regra no mundo do cinema, porque não tem como uma pessoa jovem, uma pessoa bonita fazer exatamente todos os papéis. Só que nessa faixa de idade, nessa faixa de desempenho, sempre vai favorecer mais as pessoas mais bonitas do que as pessoas com talento. Quer dizer, talento não, as pessoas com capacitação melhor. Talento é uma coisa que não existe, lembre disso. E uma coisa que eu achei interessante desse episódio, que me fez ficar pensativo, e é uma coisa que eu filosofo até hoje sobre isso, às vezes quando a gente tá na criação de conteúdo, ou quando a gente cria alguma coisa, a gente espera agradar, não as pessoas em geral, a gente espera sempre agradar outras pessoas que criam. Que é como na atuação. Às vezes a pessoa tá fazendo uma atuação impecável, que só outro ator vai notar. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Aqua e com a Kana. O Aqua, ele pegou e tava atuando de boa, tudo, porque ele queria ficar próximo do diretor. Vale lembrar que nessa novela que eles estavam fazendo, entre aspas, todo mundo atuava muito mal. Todos eram atores iniciantes, então era um nível de produção muito baixo, muito ruim, porque o diretor ele preferia botar pessoas bonitas do que bons atores. E isso era uma coisa que incomodava a Kana, só que ela não falava nada por causa que, afinal, ela queria conviver uma melhor convivência do que uma melhor atuação. E ela ficava frustrada pelo fato dela ter que conter a própria atuação pra ficar do nível dos outros. Depois que o Aqua consegue lá uma análise de DNA do diretor pra ver se ele não era filho daquele diretor, afinal ele conhecia a mãe dele. Eu não vou entrar em muitos detalhes da trama por causa que é muita coisa, a trama é muito complexa, eu vou me apegar só a detalhes específicos dos episódios. Ele pega e fala, beleza, tá, agora eu tenho o que eu quero, eu não precisaria continuar trabalhando, eu não precisaria estar dando o melhor de mim. Porém, eu vou dar o melhor de mim, porque eu vou fazer isso pela Kana. Eu vou dar a oportunidade que ela tem pra mostrar a melhor atuação dela. Então o que ele faz? Ele pega, analisa todo o contexto. Ele tá interpretando um Stalker, que ele pega e cita como uma ironia ele interpretar um Stalker, sendo que foi o que matou ele e a mãe dele. E então ele pega assim, o que ele faz? Ele analisa todo o cenário que eles estão. Eles estão gravando num galpão, que num dia chuvoso, tem goteira, tem água no chão. Então o que ele faz? Ele pega e traça o trajeto de onde que ele tem que vir para entrar em cena, onde tem poças d'água. Ele sai pisando nas poças d'água para fazer um clima de mais suspense, mais aterrorizante, para fazer aquele barulho tchic, 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 dele se aproximando da cena. E durante toda a atuação dele, ele tenta ser o mais nojento possível, porque ele fala, se eu tentar atuar de uma forma nojenta, eu vou passar a vibe de um Stalker. Então eu tenho que tentar ser o mais nojento e asqueroso possível para as pessoas poderem ficar com nojo de mim, sendo que é mais ou menos isso que é a visão do Stalker. Então ele pega e age de uma forma totalmente nojenta, tudo. E quem tem que defender
a Kana, que é a personagem principal da cena, que é ela que tá sendo ameaçada pelo Stalker, é o outro ator, tudo, e ele que é o par romântico dessa personagem. Então ele tem que defender ela. Só que esse ator é um péssimo ator, ele não tem jeito nenhum pra passar sentimento. E essa é esse é um clímax da série, que é o clímax do mangá que ele tá sendo adaptado. Então o que que ele faz? Ele precisa que aquele ator haja pelo menos de uma forma conivente para que ela possa atuar de uma forma boa. Então o que que ele faz? Ele pega, se aproxima dele e sussurra uma coisa no ouvido dele, dizendo que o cabelo dele tá uma bosta, alguma coisa assim, pra fazer ele ficar brabo. E quando ele fica brabo e pergunta pra ele o que que ele falou, ele pega e fala a fala dele normal. Tipo, ou seja, ele dá um gatilho no ator, pro ator ficar brabo mesmo, pra pessoa ficar braba e poder atuar braba. Tipo, pra ser uma coisa mais natural. Tanto é que tem uma cena que ele tem que tomar um soco, e é um soco cinematográfico, ou seja, tu só vai com a mão, a pessoa se joga. Mas ele pega e se joga na frente do soco do cara, pra tomar o soco de verdade, pra aquilo dar impacto na atuação e tornar a cena um pouco mais realista. E assim, a única coisa que a Kana precisava fazer durante toda essa cena era chorar. E ela se emocionou tanto com a oportunidade que ela teve que ela chorou. E isso tornou a atuação dela muito melhor. E foi em todas essas nuances da atuação do Aqua que tem coisas muito técnicas, coisas muito específicas que quem notou foi só quem já é um bom ator e quem é diretor também, porque tem visão pra isso. Mas são coisas que o público a gente nem vai perceber, o porquê que ele passou por cima das poças d'água, o porquê que ele pegou e chegou tão próximo do cara pra depois se recuar. O porquê que ele pegou e simplesmente se colocou na frente de um soco, sendo que não era o que deveria acontecer, tanto é que o cara que deu o soco dele depois foi pedir desculpa, tudo, ele falou, não, eu que me enfiei na frente do soco pra poder ter um impacto a mais. Mas são coisas que só diretores, atores percebem, coisas do público mais geral a gente não vai perceber, a gente olha aquela cena e fala, pô, tu ficou show? E é exatamente isso quando a gente é um criador, quando a gente cria uma arte. A gente cria uma arte pra quem? A gente cria uma arte pra outros artistas verem ou a gente cria a arte pras pessoas verem? E talvez a gente seja um pouco exigente demais com nós mesmos, sendo que a gente não precisa ser tanto. Porque muitas vezes as pessoas que vão comprar essas artes, as pessoas que vão comprar a tua atuação, as pessoas que vão comprar a tua fotografia, elas não estão preocupadas com essas tecnicidades, essas coisas técnicas específicas. Elas só estão elas só vão se importar se aquela arte é bonita ou não. E elas vão acabar pagando. Ou seja, às vezes a gente bota muito esforço em umas coisas que não precisa. E isso acaba deixando a gente meio doente. Lembre-se disso. É uma das coisas que eu aprendi vendo esse episódio. Daí vocês se perguntam, mas tu conseguiu absorver tudo isso vendo episódio? Mas mais ou menos, eu tava vendo episódio, pausando e anotando as coisas. E aí foi mais ou menos o que aconteceu com ela a vida inteira. Tipo, ela tinha uma atuação excepcional, boa, é uma atuação muito boa. Só que ela perdeu vários trabalhos, tanto por causa da arrogância que ela tinha, que era bem alta, tanto por causa que o diretor escolheu sempre quem tinha carinha mais bonita. Por mais que a atuação fosse um grande cocô. E é mais ou menos assim que funciona o mundo do entretenimento, de acordo com a série, e eu garanto que de acordo com a vida real também. E no quarto episódio também mostra a consequência do final do terceiro episódio, que depois de toda aquela performance do Aqua, de fazer toda aquela grande encenação, mesmo naquela série toda falida, toda fodida, só pra dar esse espaço pra Ruby poder mostrar a encenação dela, acaba fazendo ela olhar ele com os outros olhos. Ela tinha nojo dele, ela tinha inveja pelo fato dele ser um bom ator quando eles eram crianças. Só que agora ela pega e acaba se apaixonando por toda essa performance que ele fez, por toda essa oportunidade que ele deu pra ela, sem mais nem menos. Ele simplesmente usou tudo que ele tinha, mesmo não precisando, só pra ela poder ter um pouquinho do gostinho da atuação de verdade dela. Então ela acaba se apaixonando por ele, por isso dá pra ver nitidamente, porque ela esboça isso. Não que ela não coloque em palavras, mas ela esboça claramente. E nesse quarto episódio também nos é revelado pelo exame de DNA do diretor que ele não é o pai do Aqua. Ou seja, a relação de parentesco com ele deu menos de 2%, deu 1% e pouquinho. Então ele definitivamente não é o pai do Aqua, tudo. Mas ele tem informações muito importantes sobre a Ai. Ele pega e fala pro Aqua que ele sabia com quem ela se relacionava, ele sabia as rotinas dela, ou seja, ele ainda era muito importante pro Aqua, então por isso que ele não desistiu desse diretor. Ele falou, mesmo ele não sendo meu pai, ele tem informações que podem me ajudar a achar o culpado. E então ele pega e faz meio que um acordo com esse produtor, porque o produtor ele tá produzindo um reality show de namoro,
que é aqueles reality que eles levam um monte de pessoas ali pra um lugar específico, um cenário específico, pra poder fazer relacionamentos, tudo. É muito famoso fora do Japão, quer dizer, fora do Japão não, fora do Brasil. Aqui no Brasil a gente tem o De Férias com Meu Ex, é esse que tem aqui no Brasil? De Férias com Ex, e o que mais? Tem mais algum parecido? É só esse aqui que a gente tem no Brasil. Nossa, como o nosso entretenimento é fraquinho. Bom, a minha contra-regra, ela acabou de confirmar que tem só o De Férias com Ex aqui no Brasil, que eu acho bem fraquinho, na verdade. Eu esperava mais num país que valoriza bastante essa parte do entretenimento. Mas lá pra fora é muito comum. Lá na Coreia tem o os Solteiros Ilhados Desesperados, era esse o nome? Que é um reality muito bom, a segunda temporada dele saiu agora há pouco, é assim, ó, é incrível, é muito legal. Vocês vão ficar bastante tristes, porque geralmente a menininha mais legal não fica com o cara no final, isso aí é muito ruim. Eu não tô dando spoiler, vocês têm que ver pra entender, mas isso aí é uma coisa que me deixa muito triste. E as decisões que eles tomam nesses reality geralmente são as piores decisões possíveis. Tem reality desses nos Estados Unidos pra caramba, né? Muitos. Eu não vou lembrar os nomes, eu também poderia ter pesquisado melhor pra poder fazer esse vídeo, mas como aqui é tudo meio feito nas coxas. Então o diretor ele pega e convida ele pra participar desses reality, por causa como ele é muito bonito e o diretor só se importa com pessoas bonitas, ele pega e introduz ele nesse reality. Em troca, ele vai dar informações pessoais sobre a vida da Hoshino-ai. Ele vai falar com quem que ela se relacionava, como que ela começou a carreira, tudo isso são informações muito importantes pra ele. Por isso que ele topa pra esse reality, por mais que ele tenha nojo e ache insuportável. Isso também tem uma coisa muito interessante nesse episódio, que quando eles estão na escola, tudo, eles vão pra uma escola específica que todas as pessoas do ramo da atuação e do entretenimento vão, porque lá tem um centro de cultura muito grande. E eles estão lá bem de boa, daqui a pouco passa uma atriz que é muito famosa, todo mundo conhece tudo, e a Ruby, ela fica encantada, e é uma atriz de alto escalão, assim, uma atriz muito boa. E o Aqua pergunta, tá, mas quem é ela? E ela fala, é uma atriz pipipipopopó, tudo, e ele, beleza. E daí ele pergunta, tu não vai cumprimentar ela? Ela é tua colega. Daí ela falou, não, jamais que eu ia chegar perto dela, tudo aquilo. Ele olha pra irmã dele, simplesmente sai andando, chega naquela atriz super estimada, tudo, que eles colocaram no pedestal e fala, e aí, tudo beleza? Aquela minha irmã ali, ó, ela gosta de ti, vai ali falar com ela, valeu. Então, isso é uma coisa muito legal que eu gostei bastante da série ter mostrado isso, porque às vezes a gente superestima muito não vou dizer ator, mas um famoso, a gente superestima, achando que ele é inalcançável tudo, mas na verdade é só mais uma pessoa comum. Tu pode chegar nele e falar, e aí, beleza? E ele vai falar, show? Então isso é uma coisa interessante do quarto episódio. E é mais ou menos aí que o episódio acaba. 私はドラマ化受けてよかったって思えた。 O quinto episódio, ele é um pouco mais focado na dramatização do luto, na parte da morte da Ai, e mostrar como que eles ainda estão sofrendo com isso mesmo depois de anos. Mostra bastante como pro Aqua, a Hoshino-ai, além de mãe dele, nessa encarnação é a mãe dele, só que na encarnação passada ela era mais ou menos a paixão da vida dele. Então mostra toda essa problemática, tudo. Ele ainda é muito apegado a ela, ele ainda, além de ter todo aquele carinho de mãe, ele ainda é muito apaixonado pela figura dela. E mostra todo esse sofrimento dos dois. E também mostra a parte da Ruby, que a Ruby ela ainda tá muito focada em se tornar idol pra seguir o último desejo da mãe dela. Ela pega e até chama a Kana pra fazer parte do grupo idol dela, então é a primeira integrante que vai. E assim, a nova mãe deles, ela é a esposa do dono da agência, tudo, que é o cara que caça os talentos. E ele meio que se deu uma boa afastada no anime nesse período, ele meio que ficou um pouco ocluso depois da morte da Ai. Então ela que tá administrando os negócios, tudo, então ela pega e agencia a Ruby e a Kana. Ela meio que reluta no início, tudo, mas elas decidem agenciar elas. E ela falou, a melhor forma de tu se promover é tu fazer collab com alguém mais famoso. Então ela chama um youtuber famoso que faz live e tudo, e elas ficam naquela expectativa, quem é que será que ela chamou tudo? Ela falou, eu chamei um agenciado da nossa agência também, porque é mais fácil de lidar também. E ela chama um cara musculoso, que fala com uma voz fina, e usa uma máscara de pintinho. E anda de tanguinha. E o que elas fazem? Elas dançam. Eles dançam e fazem exercício pro YouTube. Eles fazem live.
dançando e fazendo exercício. E cantando também, tem uma parte muito importante que ele canta uma musiquinha. Então eu acho isso extremamente bizarro da parte do episódio, mas eu acho muito divertido, essa parte é bem legal. E no final do episódio tudo, elas perguntam, tá, beleza, a gente é... Ele pergunta pra elas, essas nossas convidadas, como é que vocês chamam o grupo de vocês? E elas ficam, porra, a gente não tinha pensado no nome do grupo até agora. Então o que elas fazem? Elas dão o nome do grupo em homenagem ao grupo da Ai, que era o grupo que ela participava antes de morrer. Depois que ela morreu, o grupo se dissolveu, que era o Bicomate, se eu não me engano. E elas pegam e dão o nome do grupo em homenagem a esse grupo. E daí a Ruby até se pergunta, tá, não pode dar problema usar o nome do grupo? Ela falou, não, porque elas eram agenciadas pela nossa agência, então tá de boa, o nome ainda tá nos direitos. Então esse é mais ou menos o quinto episódio. O quinto episódio ele é focado mais no luto, ele é mais focado nessa parte de lidar com esses problemas. この子からは天才アイドル愛を彷彿とさせる何かを感じる。 O sexto episódio, ele quebrou aquele pipipipopopó que tava tendo de romance. Tava muito focado em romancezinho e tudo, mas aqui ele volta a nos mostrar o submundo do entretenimento. Aqui volta a ficar interessante. Tá, não que não tivesse sido interessante até ali, mas tava muito focado em desenvolvimento de relacionamento, de quem gosta de quem, tudo isso já tava um saco. No sexto episódio é que volta pra mostrar como o mundo do entretenimento é podre. Então aqui começa a ficar interessante de novo. Tá, beleza. Aqui ele mostra mais ou menos como que as empresas funcionam, que elas priorizam sempre o lucro em vez dos funcionários, que elas tratam os seus agenciados como lixo para conseguir dinheiro, tudo, e como eles exploram os agenciados. Mostra mais ou menos esse submundo das empresas, que no Japão é cheio. No Japão é bem problemático, é uma coisa que o governo não tem muito como lidar, porque grande parte dessas empresas são muito poderosas, elas detêm um capital absurdo e é uma coisa que nem o Estado consegue fazer uma coisa contra, e é um problema que tem no Japão até hoje. Tanto é que grande parte do conteúdo cyberpunk sempre retrata as empresas japonesas como no topo do mundo. Isso é uma problemática cyberpunk muito importante. Bom, minha contra-regra me abandonou. Agora eu estou sozinho. Se eu tiver dúvidas, eu não vou ter a quem recorrer. Uma coisa muito importante que mostra nesse sexto episódio, que é uma coisa importante pra quem cria conteúdo como eu, é assim, mostra o quanto as nossas opiniões não são opiniões. Calma que eu vou explicar. É tipo assim, a gente é meio que obrigado a falar bem de tudo se a gente quiser sobreviver nesse meio. Tipo, se eu pego, sei lá... Se eu pego esse pincel aqui, ó, e eu acho ele um pincel ruim, eu não posso falar mal desse pincel, porque se eu falar mal dele, a empresa que faz o pincel já não vai querer entrar em contato comigo e eu vou acabar perdendo o trabalho. Engraçado é que é um pincel de 50mm. 50mm. Claro que não vai focar porque tá no foco manual. De qualquer forma, é mais ou menos isso. Tipo, a Ruby, ela tá tentando entrar nesse meio da divulgação, tudo, pra poder divulgar o grupo idol delas. E ela pega e tomou uma água lá, ela falou, porra, essa água é ruim aqui, eu vou pegar e vou twittar sobre como a água é ruim. Daí a outra, a que já era atriz, ela falou, se eu fosse tu, eu não faria isso. Por quê? Se tu twittar que essa água é ruim, essa empresa de água não vai entrar em contato contigo pra fechar parceria. Logo, tu perde dinheiro. Se essa empresa de água não entrar em parceria contigo, logo, outras empresas que fazem água também não vão entrar em parceria contigo, porque elas viram que tu falou mal de um produto de água. Então, logo, tu vai estar falando mal do produto deles. Então tu já vai ter todo esse nicho de parcerias perdido. Além desse nicho perdido, tu ainda vai perder outros nichos de produto, porque ninguém vai querer te enviar um produto sendo que tu fala mal. Ou seja, tu é obrigado a falar bem de qualquer produto. Tu vai fazer review, tu fala bem de qualquer produto, porque é o único jeito de tu conseguir se manter vivo na criação de conteúdo. Isso é uma coisa bem importante que eu tenho no episódio, é bem importante de tratar disso também, porque são coisas problemáticas da vida real que afetam todo mundo. Não só a gente que é criador de conteúdo, mas como vocês, porque vocês são influenciados, tanto é que quem cria conteúdo é chamado de influenciador, porque vocês são facilmente influenciáveis por quem tá do outro lado. Então se sei lá, um youtuber de ferro de passar, falar que aquele ferro ele passa a roupa bem, não sei o que, aquele lá é o melhor ferro que existe, daí tu compra um ferro é cheio de problema, tudo, tu vai se sentir traído. Ou seja, tu confiou no cara que falou que aquele ferro de passar era muito bom, tu comprou o ferro de passar por indicação dele e o ferro de passar é uma merda. São problemáticas do mundo da criação de conteúdo, são problemáticas do mundo, de geral, que são pertinentes. E a gente tem que tratar disso de uma hora ou outra. Não vai ser agora, porque querendo ou não, a gente ainda precisa sobreviver. E o YouTube não paga mais tão bem quanto ele já pagou um dia, então a gente precisa sobreviver dos patrocínios. Então,
São escolhas, meus amigos, são escolhas. Outra problemática que o episódio nos traz, a própria afagação do nosso ego. É tipo assim, ó, aquele fato da gente sempre estar querendo ver o que as pessoas estão falando sobre nós, tu sempre querer ver o que estão postando sobre ti, a ponto de tu chegar e pesquisar teu próprio nome no Google. E então o episódio trata isso, tipo, ele fala, tipo, cara, a gente tá chegando ao nível doentio de individualidade que estamos fazendo isso. Então é uma coisa que... E ele fala que o anime trata. E o anime também cita bem, o anime é bem direto com relação a não fazer isso, porque isso vai ser pior pra ti. Tipo, quanto mais tu pesquisar sobre si mesmo, quanto mais tu lê sobre si mesmo na internet, tu vai começar a achar coisas que tu não quer. Isso vai começar a afetar a tua vida pessoal, tu vai começar a ficar puto, daí tu vai discutir na internet, daí tu vai perder horas fazendo isso. Tu vai começar a adoecer, tu vai começar a ter depressão, tu vai começar a ter diversos problemas, tu vai desenvolver ansiedade e isso é ruim. Pra quem já tem ansiedade, que nem eu, é pior. Mas pra quem não tem, vamos dizer que é pior ainda, porque tu vai desenvolver uma coisa que tu não tinha, ou seja, tu vai adoecer. Só porque tu decidiu procurar teu nome na internet pra ver o que estavam falando de ti. Ou seja, o episódio já nos diz, cara, não faz isso, não compensa. Realmente não compensa tu fazer isso. Eu esqueci de citar até agora, mas depois que ele começou depois que o Aka começou a atuar dessa série de namoro tudo, ele conheceu a Akane. A Akane era uma menina que ela tem uma atuação muito boa, ela é uma atriz de ponta, só que ela tá sempre tentando agradar os outros, ou seja, ela tipo tá sempre querendo se provar melhor, ela tá sempre querendo ser útil tudo. Tanto é que ela acaba ficando sem ninguém ela acaba ficando meio ofuscada durante toda a gravação do programa e começam a cobrar do gerente dela. Dizendo que, porra, como é que tu bota uma menina lá que não chama atenção? Como é que a gente vai vender a imagem dela? Como é que isso vai trazer lucro pra empresa? E ela acaba ouvindo a conversa. E o cara dizendo, porque tu é incompetente e se tu não der jeito nessa guria, a gente vai ter que te demitir. E daí ela pega e ouve toda a conversa, ela fica triste, ela fica desanimada, então ela começa a se forçar no programa pra poder se tornar interessante. Ela começa a tentar roubar o namorado das outras. Só que também tem outra guria que tá tentando se sobressair também. Tipo, ela tá tentando se sobressair, não é uma palavra que exista, mas eu acho que não. Ela tá tentando se sobressair sobre as outras, ela tá tentando ser melhor, tudo, e ela falou, não levem pro pessoal, só que eu preciso fazer isso. E a outra pega e tenta fazer também, daí, tipo, gera uma série de discussões, tudo, daí elas acabam brigando, entre aspas. No mundo dos reality show, eles vão explorar a exaustão. Eles vão pegar e ver que essas coisas estão acontecendo e eles vão pegar e falar, tipo, pô, agora a gente ganhou uma oportunidade de ouro. Eu acho que eu vou aumentar um pouquinho o ISO da câmera. Eu espero que eu ainda esteja no foco. Eu aumentei um pouquinho o ISO da câmera porque tava muito escuro. E eu só notei isso agora. Acho que agora vai ficar de boa. É porque o sol tá entrando aqui direto, tá oscilando, então é bem ruim trabalhar assim. Luz natural não é tudo aquilo que as pessoas falam, não. É melhor ter um set de luz, só que o set de luz é muito caro. E por enquanto eu não tô conseguindo bancar isso ainda. Daí tudo que isso acontece, a produção ainda faz questão de tornar ela uma vilã. A produção ainda faz questão de tornar ela uma vilã. E isso acaba gerando uma comoção na internet que vocês não têm noção. As pessoas começam a xingar ela de todas as maneiras, as pessoas começam a odiar ela. Cara, é de todas as coisas horríveis pra pior. E ela começa a ler, daí ela tenta se defender, que é pior ainda, porque quando tu tá sofrendo hate na internet, tu tenta se defender, as pessoas usam isso como uma arma pra te deixar pior. E isso é uma coisa horrível. É horrível tu pensar nessas coisas. Tipo, assim, as pessoas na internet, elas conseguem se tornar as piores versões delas mesmas. E assim, e daí ela começa a ficar pior, e daí, tipo, ela começa a ler muito o que estão falando sobre ela na internet, e ela acaba surtando. A ponto de tentar se matar. E é aí que fica pior. A guria tentou se matar. E as pessoas estão lá, mandando ela se matar mesmo. Tu pegar e falar pra alguém se matar é um crime. Tu conivir, tipo, tu induzir o suicídio é crime. E as pessoas não percebem, mas muita gente poderia já ser presa, só que ninguém faz nada. Por quê? Porque é assim que funcionam as coisas. Mas de qualquer forma, tipo assim, ó, é uma coisa que o episódio nos mostra o quão tóxica esse ambiente pode ser. Porque na internet as pessoas não medem palavras. Se elas estão, entre aspas, braba com alguma coisa que tá acontecendo num reality show, elas vão lá e xingam, elas mandam a pessoa se matar, elas conseguem se tornar a pior versão delas mesmas. E isso é muito problemático. Isso é problemático num jeito assim que não tem comparativo. E as pessoas fazem questão de serem escrotas assim na internet. As pessoas gostam de ser assim. Eu, no meu outro canal, no canal de informática, eu já sofri com coisa parecida. Já sofri por causa que a minha opinião sobre tal peça não era igual à opinião de tal pessoa. Então a pessoa ficou puta e começou a me xingar tudo. Várias pessoas começaram a me xingar. E o que eu fiz?
eu fiz a melhor forma de defesa que tu pode fazer nesses momentos, que é tu satirizar todo mundo. Se tu tentar se defender, as pessoas vão te atacar mais ainda. Vai ficar pior. Então o que tu faz? Tu pega e começa a ir pra cima dessas pessoas, mas não de uma forma agressiva. Tu começa a zombar delas. Tu começa a pegar e tirar sarro. Tu começa a tratar como se elas fossem as ignorantes naquele caso. Isso é muito mais fácil. Claro, as pessoas vão ficar mais brabas ainda, só que tu não vai estar sendo afetado. Tu vai ficar de boa. Não adianta tu querer ser educado com quem não tá sendo educado contigo. Se a pessoa tá sendo escrota, seja escroto também. Essa é a melhor forma de se defender na internet. Porque se tu pega e admite teu erro, tu vai lá e fala, desculpa. Primeiro que tu admitiu teu erro, tu vai dar mais força pra essas pessoas te xingarem ainda mais. As pessoas, elas não querem a tua desculpa, as pessoas querem te xingar, as pessoas querem despejar ódio em ti. Então, o que tu pode fazer é não dar esse gostinho pra elas e despejar o ódio delas em cima delas mesmas. É isso que vocês têm que fazer quando estão sofrendo hate na internet. Não tentem ser não tentem ser racionais, não tentem se desculpar, não tentem ser cordiais. Sejam escrotos. Até essas pessoas pararem, porque uma hora elas vão esquecer. Tem coisas que não esquece, tipo o bloqueamento, o cancelamento do Monark. Não se esqueceram até hoje, o Monark segue cancelado e com o devido motivo. Por mais que tenha sido um cancelamento extremamente pesado que acabou piorando a situação, o Monark tá bem pior hoje em dia, sim, o cancelamento consegue fazer isso. Tu cancela a pessoa fica pior. Mas, de qualquer forma, assim, uma hora passa. Eu até me perdi no que eu queria falar, mas é que é um negócio que me deixa puto. Eu fico muito puto quando essas coisas acontecem. Eu realmente, eu fico pé da vida, por causa que sofrer hate na internet por coisas que são divergências de opiniões é ridículo, ridículo. Cada pessoa tem sua opinião. Opinião não é fato. Quando tu pega e nega um fato, aí é um problema, mas quando tem uma opinião sobre tal coisa, aí foda-se. Com relação aos haters, os haters, eles não gostam de odiar, eles não odeiam alguém, eles odeiam o fato da pessoa tá indo atrás dos sonhos. Tipo assim, agora falando sobre hater em específico. Sei lá, eu produzo conteúdo pra internet tudo e eu tô lá todo dia, eu tô fazendo conteúdo que nem eu tô fazendo agora, gravando. E as pessoas, sei lá, eu cometi um errinho. A pessoa vai ficar puta comigo, ela vai me xingar tudo, ela não tá puta comigo pelo fato de eu ter cometido aquele erro. Ela tá puta comigo pelo fato de eu estar indo atrás dos meus sonhos. Por quê? Porque geralmente esses haters, eles não vão atrás de nada, eles estão sempre só sentados na frente de um negócio com o celular na mão xingando. Eles não fazem nada, eles não correm atrás dos próprios sonhos, tudo. E quem corre atrás dos sonhos, tipo eu, e provavelmente vocês que estão assistindo, provavelmente vocês estão aí correndo atrás dos sonhos de vocês, eles se incomodam com isso. Eles se incomodam com a pessoa correndo atrás dos sonhos. Eles se incomodam com as pessoas querendo ser mais. E realmente fazendo alguma coisa pra ser mais, porque eles querem ser mais do que simplesmente haters. Só que eles não fazem nada, eles estão sempre coçando o saco e acham que as coisas vão cair de bandeja em cima deles. Então eles se incomodam com as pessoas que estão indo atrás dos sonhos. Se eles não estão fazendo isso, pra eles ninguém tem o direito de fazer. Então eles realmente ficam bravos com os erros, porque tu tá errando por tentar. E isso que deixa eles putos, porque tu tá errando por tentar. Tu tentar é o realmente que enfurece os haters. Porque eles sabem que eles nunca vão conseguir fazer. Então, pra eles isso é um calcanhar de Aquiles. Os teus erros é o combustível do ódio deles. Então o que eu digo pra vocês é, lembre-se, jamais fiquem vendo os comentários na internet. Jamais. Não vejam os comentários. Simplesmente errou, as pessoas começaram a xingar, ignora ou tira sarro, porque essa é a melhor maneira de vocês se defenderem. Eu posso ter dado um hate pesado aqui, mas é mais ou menos isso. É exatamente isso. Todo mundo odeia os haters, ninguém gosta de hater. E quem diz que gosta é mongoloide. O sexto episódio, ele já termina com a Akane tentando se matar. E o sétimo episódio, deixa eu conferir aqui. O sétimo episódio, ele já começa com o Aqua salvando a Akane. E ela entra em choque e tudo, manda ele soltar, ele pegou e falou que, tipo, por que ela ia dar o gosto pra aquelas pessoas de se matar? O melhor que ela poderia fazer era seguir em frente. Por quê? Porque na vida dela tinha muitas pessoas que se importam com ela. Principalmente os colegas de produção, ele disse que tava todo mundo na rua procurando por ela, desesperado pelo fato de estar preocupado por ela não responder, tudo. E ele pegou e abriu os olhos dela, olha, tem muita gente que se preocupa contigo, então não dá esse gostinho pra essas pessoas que te odeiam de simplesmente sair ganhando. Porque a gente tá aqui por ti, a gente tá aqui pra te apoiar. Então, olha pra nós, olha, se foca na gente, é a gente e as pessoas que importam. E isso é bem legal tudo, tipo, isso é uma coisa que mostra muito a convicção que ele tem, isso mostra muito o como nós deveríamos ser, a gente deveria ser dessa forma e não da outra,
A gente deveria cuidar de nós, de todos nós, e não simplesmente ir contra todo mundo. Claro, a gente tem que ter os limites, a gente tem que ter os limiar, mas a gente tem que se preocupar mais em ser melhor. No meio disso tudo, ele pega e solta uma frase que... Ele pega e fala sobre algumas coisas que é meio que uma filosofia que todos nós deveríamos seguir. E isso é meio que um fato, a gente deveria seguir isso. E eu não sei se eu tô em foco. Ele pede, tipo, é uma filosofia que se alguém pede por ajuda, a gente precisa agir imediatamente. Pois às vezes pode ser tarde demais. Isso é uma coisa que, cara, todo mundo deveria fazer. Tipo, é uma coisa básica do ser humano. Tu não pode ignorar um pedido de ajuda, tu não pode ignorar alguém, tu não pode pegar e simplesmente destratar uma pessoa. Tu tem que agir, tu tem que fazer, tu tem que ser melhor. E é uma coisa que a gente se esquece no dia a dia. É bem pesado, cara, é bem pesado. Agora eu tô num clima ruim, agora eu tô puto. Agora eu realmente tô puto e agora eu só quero terminar isso aqui. Deixa eu ver quanto falta ainda. Falta o 8º episódio, o 9º, o 10º e o 11º. Ainda falta muita coisa. Meu Deus do céu, por que eu anotei tanto? E tipo, pra poder mudar a visão que o público tinha sobre a Akane, eles pegaram e fizeram um vídeo lá usando imagens da própria produção, que eram imagens que não tinham ido ao ar, ou seja, isso é um crime, tu não pode usar esse tipo de imagem. E eles pegam e usam tudo pra poder mudar a imagem dela. Funciona, eles conseguem atingir, como qualquer coisa em anime, na vida real seria só escorrachado mesmo. Mas eles conseguem atingir o objetivo e conseguem mudar um pouco da imagem que as pessoas têm sobre a Akane. E o diretor, ele pega, eu vi que vocês usaram tal imagem, vocês sabem que não pode. E ele pega e fala, cara, poder não pode. Mas o que fariam se descobrissem que o programa tinha essas imagens desse tempo todo e não usou justamente para poder fazer com que ela parecesse uma vilã de fato? E isso acabou levando ela a todo esse escândalo e quase se matando. Isso meio que provaria que a produção foi conivente com o suicídio que ela tentou. E daí ele quebra os caras e o cara fala, pois é. E isso também mostra uma responsabilidade muito grande que as empresas têm, principalmente empresas de entretenimento, com a visão que as pessoas vão ter sobre as pessoas que estão ali. E por muitas vezes eles citam os fatos de, nesses programas, ter mais de 50 casos de suicídio e até hoje ninguém nunca ter feito nada. Por quê? Porque dá muito dinheiro e não importa se as pessoas vão ficar fodidas da cabeça depois, os programas dão dinheiro. Então as empresas, elas acabam sendo coniventes com esses suicídios. Mesmo que não diretamente, mas indiretamente. Mas diretamente por negar toda essa assistência e fazer as pessoas parecerem malvadas e vilões nesses programas de reality show. Porque, na verdade, esses programas de reality show, eles deveriam ser reality shows, mas, na verdade, eles não são. Eles são programas todos armados. Isso é tudo falso. E também tem uma problemática, tipo assim, 50 pessoas se mataram em todos esses programas. Ainda é um número baixo? Cara, são 50 pessoas, não é um número baixo. Mas, de qualquer forma, imagina, se são 50 pessoas que se mataram, quantas mais pessoas tiveram a vontade de se matar por conta desses programas? E é mais ou menos essa a problematização que o anime nos traz. Por isso que eu acho que, cara, Oshinoko é um anime muito interessante. Quando tu para pra analisar esses pedacinhos, essas coisinhas muito incrustadas ali, tu consegue perceber o quanto é interessante, pelo menos essa primeira temporada, porque eu não sei como é que continuou o mangá pra frente, porque eu não li. Ainda tem muita impunidade dessas questões, porque se tu pega e comenta na internet que a pessoa tem que se matar, porque ela não presta, porque ela não é mais interessante pro mundo, porque ninguém liga, tu é conivente com a tentativa de suicídio dela, ou seja, tu tá induzindo ela a tentar suicídio, logo, tu é um culpado. Perante a lei, tu tem que ser preso. Mas nada acontece. Infelizmente, nada acontece porque a justiça é falha. A justiça é muito falha. Eles decidem mudar um pouco o rumo das produção, tudo. Então, tipo, o único que não tinha um par em específico era o Aqua. Então eles decidiram, não, então faz duplinha aí com o Aqua, e então vai ficar show. Daí tu já consegue ter uma notabilidade melhor, tudo, um desenvolvimento melhor. E assim, eles estão lá investigando qual é o tipo de mulher ideal do Aqua, tudo, e ele pega e descreve praticamente a Hoshino-ai. E a Akane, ela é uma ótima atriz. Ela vai atrás como se fosse uma stalker das informações sobre a Hoshino-ai, como ela se porta, tudo, só pra poder fazer essa atuação nas câmeras, pra poder fazer o Aqua se apaixonar pela atuação dela. Isso dá certo. Quando ela aparece fazendo tudo aquilo, cara, é bizarro. Tipo, as pessoas se assustam, porque ela realmente se torna a Hoshino-ai. E eu lembro de ter visto muitas teorias quando tava saindo sobre a encarnação da Hoshino-ai, isso, aquilo, mas na verdade não. Ela só apareceu com as estrelinhas no olho pra mostrar que ela se tornou a Hoshino-ai naquele momento. A atuação dela foi tão impecável que naquele momento ela era a Hoshino-ai.
E isso acaba pegando o Aqua de surpresa, tudo, ele fica desconcertado, tipo, cara, essa parte é muito interessante, mas é bizarro ver o quanto ela se dedicou com essa atuação, a ponto de parecer uma stalker. やってみるね。やれやれ。 O 8º episódio, ele começou de um jeito mais filosófico que o normal. Ele começou sobre questionamentos sobre o que é a vida, o que é a reencarnação, o que acontece, o porquê que isso foi acontecer. Tipo, tá, beleza, as pessoas reencarnam, mas por que eu mantenho as minhas memórias do passado? E o Aqua, ele já começa com o questionamento do porquê que ele sente que cada vez mais ele tá se tornando Aqua e deixando de ser quem ele era. Tipo... ele tá cada vez mais se fundindo com o Aqua, ou seja, ele tá cada vez mais se tornando Aqua. Bom, pode ser por causa da idade que ele tá chegando, de estar avançando, de estar vivendo tanto naquilo que ele já tá se tornando aquela pessoa, e esquecendo quem ele era de fato. Talvez seja assim que funciona a reencarnação, não saberemos, porque é uma coisa que a gente não tem conhecimento, a gente não sabe nem se acontece na vida real, mas no universo de Oshinoko acontece, então é uma coisa que não se entende. E assim também fica o questionamento que talvez agora a Ruby, ela já não seja mais aquela menininha. Ela não seja mais a guria que morreu. Talvez agora, pelo fato dela ter morrido muito antes, ela ter morrido muito nova, talvez agora ela seja de fato a Ruby. O que torna aquele lance do incesto pior agora, porque agora realmente é incesto. Além de pedofilia, é incesto. Então cara, é um bagulho assim que essa é a parte mais pesada de Oshinoko. É essa parte do incesto e da pedofilia. Que eu acho. Essa é a parte mais problemática. Mas de qualquer forma é um anime muito bom, mas essa parte específica é muito ruim, é problemática. Quem acha isso normal, não ache, porque não é. Depois, mais pro final do episódio, tudo, ele tá conversando com a Akane, e ela tá conversando sobre as pesquisas que ela fez. Ela fez algumas suposições sobre a vida da Ai que chegaram bem próximas e quase assertivas sobre a própria vida da Ai, que é a vida pessoal dela, sobre ela ter tido filhos. Ela pegou e falou que talvez ela tenha tido filhos na adolescência, isso, aquilo, tudo, e isso assusta o Aqua. E ele pega e, tipo, do nada ele lembra do objetivo principal dele e fala, tá, ok. O semblante muda, apaga a estrela do olho dele e ele falou, ok, talvez ela possa ser útil e ela possa me ajudar a encontrar a pessoa que eu quero. E daí, a partir desse momento, ele começa a usar ela. Problemáticas. Tipo, por mais que o Aqua ele seja um psicopata, a convicção e a persistência que ele tem nas coisas é bem memorável. Por mais que ele seja um mal puro. E por mais que ele seja abominável, ainda é bem interessante essa convicção que ele tem. O 9º episódio já começa com o drama de uma outra personagem que tinha ali, sobre o fato dela querer muito ser idol, só que pela vida dela, ela ter tido que cuidar muito do irmão, tudo, ela acabou perdendo anos da vida. E anos da vida nessa indústria é uma coisa que é muito ruim de perder, por causa que geralmente eles não contratam mulheres muito velhas. Bom, ela mentiu que ela tinha uns 18, 20 anos, só que na verdade ela tem lá pela casa dos 25, tudo, ela é bem mais velha do que ela realmente é. E isso é uma problemática muito grande pra indústria do entretenimento. As pessoas não querem mulheres velhas. Homens velhos tudo bem, mas mulheres velhas não. Tipo, mulheres velhas, quanto mais eles puderem evitar, eles vão evitar. E isso acabou fechando muitas portas pra elas, principalmente sobre o sonho dela ser idol. Como ela vai pro lado dos protagonistas ali tudo, ela fala, pra mim não tem problema, tu pode entrar e tá show de bola. E daí todo mundo fica, show, beleza, agora eu sou uma idol. Mas é legal que o episódio ele trata sobre essa problemática de ter coisas que tu só pode fazer quando tu é novo por limitações que as pessoas impõem em ti. Nesse fato, ela é limitada, ela foi muito limitada. E é bem triste. É realmente uma coisa bem triste, porque todos nós vamos acabar passando por isso alguma hora. E é uma coisa que a sociedade ainda precisa mudar muito. Porque eu já vi muitos atores muito bons que já passaram da casa dos 30 anos interpretando gente bem mais nova. Então é relativo. Hoje em dia já mudou bastante, mas o Japão é um caso específico. A outra coisa que eu anotei aqui é, tipo, como as animação, em geral, tem usado cada vez mais elementos cinematográficos, principalmente os anime. Tu consegue notar que tem coisas de uma cena pra outra, tipo assim, milimetragem de lente, por exemplo, que causa um efeito no background diferente. Tu consegue notar que, tipo, isso aqui foi feito com tal lente, isso aqui é um close, isso aqui já tem uma lente mais aberta, o background tá mais afastado, aqui ele tá mais próximo. A iluminação também parece que é uma iluminação artificial, parece que foi uma iluminação feita, parece que é uma iluminação natural. Recursos que a gente usa na vida real como linguagem nas filmagens, ele tá cada vez mais comum de ser usado e empregado nas animações. Dando aquele toque de realismo, sabe? Tipo, realmente parece que foi gravado aquilo, é bem legal, isso é uma coisa que é bem interessante. Outra coisa que é muito interessante, que até o momento, a parte da Ruby na história, ela parece meio infantil, ela parece meio sem sentido, é meio chatinho.
Só que isso também se deve muito ao fato da diferença de idade dos próprios personagens. Como o Aqua, ele é um cara muito mais velho no corpo de um guri mais novo, acaba ficando um pouquinho mais séria a trama, dá uma seriedade melhor, dá uma coisa assim, aquele tchan a mais que dá um interesse. Só que por mais que a parte da Ruby possa ser até que bobinha, ela é interessante, dá uma leveza, dá uma descontração no geral da obra. Então é legal, é show. É meio que dá um contraste, dá aquele contraste assim, porque um é bem extremamente adulto, sério, tudo, e a outra é mais infantil, mais descontraído, mais feliz. Então é legal, é uma parte que é interessante da obra. ルビーとメモをよろしくな。うるさい。気安く話しかけないで。 10º episódio, estamos chegando no final, calma que daqui a pouco termina. Já no 10º episódio a gente vê um pouco mais da personalidade da Kana, que ela já vinha se mostrando de um jeito meio tsundere, que eu acho insuportável, mas tem muita gente que gosta, mas é muito chato. Eu odeio tsundere. Que daí ela fica naquele negócio, é porque eu gosto dele, mas é porque eu não posso admitir. Daí quando ele vier falar comigo, eu vou ser toda grossa, não sei o que. Cara, como isso é insuportável, isso é um saco, e ela é exatamente assim. Por isso que eu acho a personalidade dela muito chata, muito insuportável. E aqui, também tem um detalhe que a Ruby, ela só quer virar idol de verdade por conta do médico. Ela realmente gostava bastante do médico. Então, ou seja, não é que só o Aqua goste dela, ela também gosta do médico. E o Aqua é o irmão dela. Então, isso só torna mais problemático aquela questão do incesto que eu falei. Então é bem bizarro, cara. Isso aqui eu tô me sentindo como se eu estivesse vendo o Yosuga no Sora. Infelizmente eu vi Yosuga no Sora. E eu não estou contente de admitir isso, mas é horrível. Eu precisava ver aquilo só por causa que todo mundo falava muito. Eu falei, não, deixa eu ver se é tão horrível quanto falam. Eu terminei de assistir, eu falei, eu acho que é até pior do que falam. E então esse anime acaba indo pra esse lado, que é um lado horrível, na verdade. Uma das coisas que tem também que me incomoda bastante nesse mundo do entretenimento, mundo da idol, é a forma como os pequenininhos são tratados. Tipo assim, quando elas foram pra primeira apresentação delas, as idol maiores, os grupos idol maior, eles têm camarim separado, cada um tem seu camarim e se apresentam nos melhores palcos, tudo. Já as idol menor que estão iniciando, ou que são grupos pequenos, eles são tudo jogado no mesmo lugar. É um galpãozão, assim, como se fosse um ginásio, e elas são jogadas ali, se maqueiam de dar, tudo, todas juntas. E é bizarro tu pensar que, né, nesse mundo do lucro, claro, porque tem que dar lucro, quem já é grande é tratado melhor, de formas melhores. Quem tá iniciando é tratado como lixo. Eles te tratam como lixo porque, afinal, tu tá iniciando, tu não tem nome, tu não vai dar lucro, tu não vai dar nada. Tu só tá ali iniciando, tu não é ninguém. A ponto de jogarem todo mundo no mesmo lugar. A ponto de jogarem todas as idols no mesmo lugar, tratarem elas como lixo. E é bizarro, por causa que, tipo, a pessoa que tá iniciando, ela já tem dificuldade por si só, por já estar iniciando, de conseguir encontrar as coisas, de poder se fazer a imagem dela, e ainda ter que tratar com esses empecilhos é pior. Eu não sei se seria vantajoso tu pegar e ajudar essas pessoas iniciando a se erguer, pelo menos, a poder ter uma oportunidade e tudo. Porque, querendo ou não, tipo, é um investimento que tu pode fazer a longo prazo. Tu pega uma ali tu pega um grupo de idol porque é pequeno, relativamente vai ser barato de custear. Tu começa a promover aquele grupo pequeno, tu começa a ensinar tudo aquelas pessoas, daqui a pouco quando vê, ela já acaba se tornando um grupo muito grande, estoura, e do dia pra noite tu investiu bem pouquinho, daqui a pouco tu já tá colhendo um monte, porque daqui a pouco elas ficam muito caras, tudo. Eu vejo meio que com um tiro no pé, tu começar a tratar tão mal os iniciantes, porque daqui a pouco eles desistem e tu vai ficar sem nada. Daí tu acaba falindo, porque tu não tratou tão bem os iniciantes. De qualquer forma, é controverso, mas são umas coisas que eu fico pensando. E outra coisa interessante do 10º episódio é que ele mostra o quão nocivo pode ser tu se cobrar demais. Tu sempre tá em cima de si mesmo, porque tu tem que entregar resultados, isso, aquilo. Eu não sei se foi por causa do advento das redes sociais, tudo, mas a gente vê a falha como uma coisa muito crítica, sendo que a falha ela é um processo natural do acerto. Tipo, pra te poder acertar, tu tem que falhar. Eu não sei o porquê que a gente se cobra tanto, eu não sei se a gente acha que simplesmente só tu fazendo as coisas tu vai acertar, mas falhar é normal, é uma coisa natural. E ainda mais para as pessoas que estão nesse meio mais expositivo, de se expor demais, como no mundo idol, como no mundo da criação de conteúdo, às vezes tu falhar, por mais sendo normal, tipo, sei lá, tu errou uma informação num vídeo, tu errou um movimento num passo de dança.
é normal, tipo, cara, são coisas muito específicas que tu tem que memorizar. Só que as pessoas tratam isso como se fosse o fim do mundo. Às vezes não é nem a pessoa que tá ali assistindo, a pessoa que tá vendo, é a pessoa que tá produzindo em si. Ela vê aquilo ali como o fim do mundo porque ela acha que ela tem que acertar, que ela acha que ela tem que ser a melhor, mas se tu não falhar, tu nunca vai ser o melhor. Porque pra te poder acertar, tu tem que errar. É meio que uma consequência. Mas essa é uma discussão muito interessante que o episódio traz sobre essa questão da falha. いたんだ今の私にファン Bom, a gente chegou no último episódio, então a gente já tá no finalzinho. E esse último episódio ele já começa de um jeito muito interessante, que ele já começa direto na apresentação das Bicomate, que é aquele episódio que já começa acelerado. É o tipo de episódio que eu já gosto mais, do que o episódio que começa mais paradinho. Poderia começar com flashback, não sei o que, tudo depois começar a apresentação, mas eu gosto desse tipo de episódio que começa com a apresentação, começa direto já na putaria e depois que vem a explicação. Também nesse episódio tem a inserção do elemento fã antigo, que é um cara que tava lá passando ele, a Bicomate era um tipo era uma banda idol que eu escutava lá antigamente, tudo, os jovens de hoje em dia não conhecem muito, porque a cantora principal foi assassinada, tudo dele, pra refrescar o que tinha acontecido. Ele é literalmente o elemento do fã antigo é só pra refrescar a gente do que tinha acontecido. Afinal, a gente tá no 11º episódio. As coisas aconteceram no primeiro. Já se passaram 10 episódios. A gente pode acabar ficar com a memória meio ruim, porque isso é o que acontece. Mas de qualquer forma, ele pega e fala que no tempo que ele via as Bicomate tinha uma apresentação excelente, por causa que a Hoshinoi era extremamente cativante e tudo. Só que quando ele vê a Ruby dançando, porque a Ruby é muito parecida com a Ai, ele se sente cativado, ele tem aquela renovação, tipo, meu Deus, é tão bom quanto era antes. Então, ainda mais que elas se apresentam com músicas mais antigas. E essa apresentação é bem interessante por causa disso, que elas conseguem cativar até os fãs antigos da banda. E a Kana começa com as paranoias dela de novo, sobre ela ser uma atriz rejeitada, tudo. Ela começa a se perguntar, porra, eu era uma atriz e eu tô aqui dançando, fazendo negócio de idol, e daí ela fica triste. Até o momento que o Aqua aparece com os bastão luminosos lá pra fazer as dancinhas de apoio, e ele aparece com o bastão da cor dela, porque cada uma tinha uma cor de bastão. Daí elas falaram, quem estiver segurando mais bastões de tal cor é porque gosta mais de não sei quem. E não tinha ninguém com bastão branco, que era a cor da Kana. Quando o Aqua aparece, ele aparece diretamente com o bastão branco pra cima, mostrando que ó, tô aqui pra apoiar. Daí ele faz a dancinha dele, pum, que é uma dança bem parecida com a dança que eles fizeram quando eles eram criancinhas, na apresentação da Hoshinoi. E já dá aquele up tudo, daí ela pega e se motiva mais, daí sim que ela começa a dançar. Tanto é que ela era a central do grupo. E geralmente dos grupos idol, a que fica no centro é a mais importante. E ela tava lá toda chulezenta, se perguntando se ela realmente deveria estar ali. Mas depois que ela viu o apoio, aí sim ela começou a agir como uma central de verdade. Tá, depois que tem toda essa apresentação, toda essa coisa, essa bonitinha, daí começa todo aquele papapá meloso, toda aquela pataquada que a gente não se interessa. E aí sim, depois dessa parte chata de relacionamento, a gente tem a parte interessante, que é o jogo de interesse dentro do meio do entretenimento, que é os dois diretores, eles estão planejando fazer um live action de um mangá lá, não sei das quantas, e eles estão precisando de atores, eles querem escalar a Akane pra ser a personagem principal, e eles precisam de um outro personagem pra contracenar com ela. E daí eles ficam naquela de quem é bonito o suficiente pra fazer isso? O Aqua. Então eles decidem botar o Aqua, já que eles também já estão em um relacionamento da vida real, então já fica mais fácil. E é engraçado que também os diretores ficam trocando farpa, tipo, eu não sei o que, eu te fiz aquele favor tal vez, então tu tá me devendo. Daí o outro, tá, mas tu acha que eu tô te devendo? Tu só fez aquele favor, por que tu tá me devendo primeiro? E eles ficam trocando essas farpas que tem. Que assim já dá pra perceber que o meio entretenimento e todos esses meios mais profissional, eles são tudo na base do jogo de interesse. Quem ajuda quem e quem retribui o favor de quem. E também esse episódio mostra um pouco mais daquele outro problema que a gente tem no submundo da atuação, que é a competição excessiva. Que é sempre um ator querendo ser melhor que o outro, sempre querendo aparecer mais que o outro pra ter mais fama, pra ter mais dinheiro, tudo. Que acaba tornando algumas rixas e acaba tornando alguns problemas, trazendo à tona, que nem o estrelismo, que é um problema muito sério, tipo, que os atores, eles se acham no topo do mundo, aí daí ele não me toque, eu sou o melhor do filme, eu sou o protagonista e não pode acontecer tal coisa, eu que resolvo tudo, meio que parecido com o Vin Diesel nos Velozes e Furiosos, ou aquelas patricinhas que são as intocadas do filme, que elas são as poderosas, tudo, e às vezes eles atuam dessa forma e isso acaba se transgredindo pra pessoa em si, e daí fica bizarro. Mas essas coisas acontecem, esses são os problemas de Hollywood com a competição excessiva. Não é um meio que não seja competitivo, não tem como não tornar o meio audiovisual não competitivo, porque ele de fato é. O cinema é competitivo.
Porque quem aparece mais ganha mais dinheiro. 一気に大人の顔になったのを覚えているよ。 O anime ele finaliza de uma forma meio sem sal até. Ele só, pá, pum, vamos botar esse aqui, beleza, deu, terminou o anime. Porque eu acho que eles vão fazer a segunda temporada já pra continuar a mesma vibe, pra ser uma coisa contínua, direto. Então termina de uma forma sem sal, vai começar ali de onde parou e daí sim vai desenvolver. É uma estrutura narrativa que eu acho interessante, tu termina ali meio do nada, daí as pessoas ficam sem entender o que tá acontecendo, e quando começa a pessoa já engata direto, tipo, já aconteceu direto a partir desse ponto. Não é que nem aqueles animes que terminam uma temporada de uma forma extremamente grandiosa e vai começar outra tendo que explicar tudo de novo e tendo que reapresentar conceitos e recapitular o que já estava acontecendo. Quando termina de uma forma mais amena, já começa dali onde estava e era isso. Daí só desenvolve a temporada a partir desse momento. Bom, na segunda temporada também não precisa ter um primeiro episódio de 1h20, porque já fez isso na primeira temporada, já foi a introdução ao universo, agora quem ficou vai ficar pra segunda temporada. Porque na primeira temporada tu tem que buscar público, da hora que tu conseguiu conquistar o público, aí só vai. Daí o importante é não cagar, que nem a maior parte das séries fazem. Agora a gente chegou na finaleira, que é as conclusões sobre todo o anime, e assim... Oshinoko é uma coisa muito interessante. Tanto é que eu tenho a etimologia de Oshinoko aqui. Deixa eu buscar a etimologia. Primeiro, Oshinoko é uma palavra que ela tem uma tradução meio complicada, porque tu pode ter duas versões para a mesma palavra. Que é... Deixa eu ver aqui a primeira versão para não falar errado. Suki no Aidoru wo Osu, que significa apoiar seu idol favorito, que isso aí remete mais à visão do Dr. Garou, que é o personagem principal, sobre apoiar a idol dele e tudo. Então, vocês podem entender como se fosse a Hoshinoi ou como se fosse a Ruby, aí depende da interpretação. Ou a segunda leitura, que é Oshiteru Aidoru no Komodo. Kodomo é a palavra. Que é mais ou menos como filhos de uma idol que você apoia. Ou seja, é já remetendo ao fato dos dois terem reencarnado como os filhos da idol que eles amavam. Então são as duas interpretações que vocês podem ter pro título. Não faz muita diferença de qual interpretação vocês vão ter, eu só queria botar aqui a cargo de curiosidade, porque eu acho interessante. Nossa, eu escrevi muita coisa. Então é mais ou menos esse o anime, tipo... É um anime que tem muitas farpas pra trocar e muitas alfinetadas com principalmente a indústria do entretenimento. É um anime que eu considero de um tema difícil de se tratar no Japão, porque ele trata tanto de gravidez na adolescência, que é um tema pesado, ainda mais pra sociedade japonesa. Ele trata também além da gravidez na adolescência, ele trata do fato da Hoshinoi ser uma mãe solteira. Ele também trata com alfinetadas com uma indústria que já é muito bem estabelecida no Japão e que pode ser visto com maus olhos. Ele trata de relações interpessoais, ele trata de dramas pessoais, ele trata de problemáticas mais sérias como incesto e pedofilia, que talvez a maior parte das pessoas não tenha percebido, mas eu percebi nas entrelinhas ali. E é isso, é um anime coerente, é uma história boa. Eu tô só esperando a segunda temporada sair, porque parece que se continuar do mesmo jeito que foi a primeira vai ser excelente, como já foi a primeira. E é, no mínimo, interessante, é um anime bem interessante, tipo, tem os seus pontos e eu recomendo vocês verem. Vai sem dó, já que hoje em dia as pessoas não veem nada sem antes ver uma opinião na internet, a minha opinião é positiva, vai ver o anime porque vale a pena. Com relação aos personagens, tipo assim, são personagens muito coerentes. Cada um deles é muito legalzinho. Por mais que tenha uns que sejam chatinho, tipo a Kana, por causa que é o tipo de tsundere dela que eu não suporto, são personagens legais. Tu consegue se sentir apático por eles. Tu consegue se sentir, tipo, pô, cada vez que eles sofrem, tu sofre. Cada vez que eles ficam tristes, tu fica triste. Quando eles conquistam as coisas dele, tu fica feliz. Então são personagens coerentes. Pelo menos a vibe o anime consegue te passar. Bom, eu não sei, o anime ele peca em alguns aspectos, tipo, ele se alonga demais em coisas que não deveria se alongar, mas isso aí é normal, muitos animes fazem isso, então é de boa, tipo, One Piece é um alongamento gigantesco de uma trajetória enorme, e tá aí até hoje, e é bom, tem muita gente que gosta de One Piece, então eu considero esse negócio de se alongar demais no tema uma frescura de quem não tem paciência, porque quando se alonga demais num tema e desenvolve aquilo bonitinho, aí é show de bola. O Aqua é um personagem tão bom que tu, não sei, em algum certo momento tu passa a torcer pra ele realmente matar o sujeito. Então ele chega lá, mata o sujeito, porque, ó, é isso que vai te trazer paz pro coração. O design dos personagens é uma coisa muito única, tipo assim, por mais que seja um design genérico daquele negócio de, todo mundo cabelo colorido, olho bem grande, colorido, tudo, tem umas
umas peculiaridades no design que são muito únicas de Oshinoko, tipo a arcada dentária. Toda vez que os personagens abrem a boca ou sorri, tu consegue ver a arcada dentária completa, vindo da frente, indo até o final, daí a arcada de baixo. Isso é uma coisa muito interessante, porque deixa refinado a arte do negócio. É uma coisa única. Tu vê aquela arcada dentária e tu fala, isso aqui é Oshinoko. É uma identidade visual do anime, e isso eu gostei bastante. Porque tem muito anime que tu olha pro negócio e fala, bah, eu não sei se é esse ou se é esse, isso é muito parecido, tipo, é o mesmo design, é a mesma coisa, tudo. Oshinoko não tem isso, Oshinoko é tipo, ó, arcada dentária, olhou pra aquilo, é certinho, tu reconhece o anime na hora. E agora, a gente vai pra parte que é a parte legal. É a parte que eu sei que vocês gostam, que é a parte que eu mais gosto de fazer nesse canal, que é analisar as músicas. Vamos começar pela abertura. Primeiro a gente vai analisar o que a abertura é, a parte gráfica da abertura. Ela não é nada demais. Ela é a mesma coisa que é clichê, é o clichêzão, é a mesma coisa, tipo, sei lá, mostra o personagem aqui, daí mostra cantando, daqui a pouco sai correndo, olha pro céu, tenta alcançar o céu, daí pula na direção da tela, grita, daí mostra spoiler, é a mesma coisa, a animação. Mas a música é a parte mais legal. Por quê? Porque a música, ela explica bastante do que é a Hoshinoi. Calma aí que eu tenho que ver aqui o que eu anotei pra poder falar certinho. Essa música, o nome dela já é Idol. Música, nome Idol, para um anime de Idol, faz todo sentido. Até porque a música é uma visão direta da Hoshinoi. Quem produziu essa música foi a banda Yasobi, que é a mesma banda que cantou a abertura de Beastars. A primeira abertura e a segunda, se eu não me engano, também da Yasobi, que é uma banda incrível. Tipo, o jeito que eles fazem as músicas deles é muito único. Tu ouve a música, tu sabe que é da Yasobi. A música, ela é toda vista da perspectiva da Ai, que fala sobre mentir, fala sobre como as idols se portam, como tu tem que enganar, como tu faz o público se apaixonar por uma versão completamente distorcida da mulher japonesa. É bem interessante. Então tu consegue entender bem como funciona a Ai ouvindo essa música. Tu tem que só se atentar bem à letra. Na segunda parte da música, que é aquela que não toca na abertura, tem uma coisa muito interessante que ela fala sobre as mentiras de amor que ela faz pros fãs, que ela mente muito sobre como ama todo mundo, só que o desejo dela que aquilo seja realidade, que ela queria poder amar, isso tá tudo na música, que é mais ou menos o que a gente viu no primeiro episódio. Então, é interessante porque a música em si, ela não dá spoiler do primeiro episódio, porque a abertura só é tocado, só aparece, só é introduzida depois no segundo. Então, é bem legal de tu ver todo aquele primeiro episódio, absorver tudo que ele quer passar e depois ver a abertura e ver que tá tudo ali. Tudo tá ali. Claro, acontecimentos futuros, personagens que vão aparecer também, porque a abertura de anime gosta de dar spoiler, mas toda a essência tá desde o primeiro episódio ali. Isso que eu acho interessante, é bem legal. O encerramento, ele, em questão de animação, é um pouco mais interessante. Claro, é bastante clichê, como qualquer coisa no mundo dos animes, clichê, mas ele dá uns conceitos interessantes, tipo, ele mostra o Aqua com uma roupa escura, todo dark, descendo uma escadaria. E ao mesmo tempo a Ruby, com uma roupa mais clara, uma roupa mais alegre, subindo uma escadaria. Então ele mostra mais ou menos que é o Aqua se afundando em vingança e cada vez ficando pior, tentando ir atrás de quem matou a Ai. E a Ruby, por contrapartida, ela tá seguindo exatamente o que a Ai queria, o desejo da Ai, então ela tá buscando a felicidade dela em realizar o desejo da mãe. Então, é mais ou menos isso que ilustra. Eu posso estar errado, claro que eu posso estar errado, porque isso é a minha interpretação, pode ter interpretações diferentes, mas é mais ou menos isso que dá pra enxergar. E com relação à música, o nome da música é Mephisto, da banda Queen Bee, que é a mesma banda que canta a abertura de Dororo, a primeira abertura. Quando eu ouvi o encerramento, eu meio que já liguei os pontos, por causa que também é uma banda que tem uma identidade muito única. Tu vê no jeito que o cantor canta, aquele timbre, aquela entonação, é ele. Não tem outro igual. Essa aqui é uma música que ela é bem mais dark, porque ela é do ponto de vista do Aqua, que fala sobre vingança, que fala sobre amargurado, essas coisas. Claro, a música em si ela não é tão impressionante quanto a música de abertura, porque a música de abertura é incrível, ela tem um coral, é toda super bonitinha, mas a música de encerramento ela passa um pouco mais batida. Claro, ela é pesada, ela é bem mais pesada, ela é pra te ficar triste ouvindo. E a segunda parte dela, que é a parte que não toca no encerramento, é mais ou menos. Não é muito legal, não. Mas a música em si, toda a grande composição é show. Outra coisa interessante que eu anotei aqui é sobre a etimologia da palavra Hoshinoi. Bom, mais especificamente da palavra Hoshino, que Hoshi significa estrela e o no, ele significa campo.
ou natureza, ou selvagem, ou seja, uma leitura mais por cima, assim, uma leitura um pouco mais, não tão literal, mas, como é que fala quando não é literal, é coloquial? Mas uma leitura do nome da Hoshino pode significar uma coisa como campo estrelado, que condiz bastante com a personagem, até porque ela tem essa estrelinha no olho. Então, é mais ou menos isso. Eu só queria falar essa etimologia pra vocês que eu acho legal. Por que a Ai tem essa estrela no olho? Eu vi um monte de gente teorizando um monte de coisa, e umas teorias bem absurdas. Mas na minha interpretação é uma coisa mais pra mostrar o quão destacada ela é com relação às outras. Tipo, ela é muito destacada, ela é uma estrela, ela é literalmente a estrela. Por isso que ela tem aquelas estrelas no olho. E o porquê que os filhos dela têm as estrelas? Porque os filhos dela compartilham metade do genoma dela. Ou seja, tipo, eles compartilham dessa característica de ser uma estrela. Por exemplo, o Aqua foi atuar, ele era um ótimo ator. A Ruby foi se apresentar como idol, ela era uma ótima atriz. E por que cada um tem uma? Além de cada um ser um pedaço dela, eles não têm a estrela em outro olho, porque eles carregam a vida passada deles junto com eles. Então, tipo, eles são duas pessoas em uma só. Eles são aquela estrela filha da Ai, mas eles também são aquele fã da Ai que reencarnou naquele corpo. E pelo fato de ter esse conflito, de eles ter as memórias deles ainda serem aquelas pessoas, é que eles não são completamente os filhos da Ai. Por isso que eles só têm uma estrela. É a minha interpretação também. Não é nada muito concreto e também não é nada confirmado, mas talvez seja. Talvez seja. Talvez eu não esteja ficando muito louco. E também o porquê que a Kanye ficou com as estrelas no olho. Se é uma coisa característica da Ai e não é uma coisa que é pra todo mundo, por que ela ficou com as estrelas no olho? Justamente pelo fato, só pra ilustrar o quão a atuação dela é impecável ao ponto dela se tornar quem ela tá atuando. Ela atuou como a Ai, então ela se parece como a Ai. É pra passar toda aquela vibe, pra mostrar aquele brilho no olho, pra mostrar que ela é uma estrela naquele momento. Então não é como estavam teorizando que talvez ela seja a reencarnação da Ai. Até porque se a gente for parar pra pensar, ela nasceu antes da Ai morrer. Então não tem como ela ser a encarnação da Ai. Mas como eu falei pra vocês, isso é tudo especulação da minha parte, então não é nada muito concreto. E chegamos ao fim. Rendeu bastante, nossa, foi muita coisa, vou ter um trabalhão pra editar isso tudo. Mas de qualquer forma, considerando tudo, considerando o geral, Oshinoko é um anime que vale muito a pena vocês verem. Mas assistam ele com mente aberta. Se vocês forem pra lá esperando que o anime seja tal X, que seja musiquinha, idol, vocês não vão conseguir ver o anime e vão achar uma merda. Se vocês forem lá com a mente aberta para experimentar e ver uma coisa diferente, uma perspectiva diferente sobre o mundo das idol, aí sim vocês vão gostar desse anime. Eu tô esperando a segunda temporada, eu não sei se eu vou querer ler o mangá, talvez eu espere só pra ver a temporada. Se eu ver que tem algumas coisas muito estranhas, eu vou ler o mangá pra ver se tudo condiz, porque não tem nada melhor do que tu ler a própria obra do autor pra entender o que ele tá querendo te passar. Porque o anime é uma adaptação, então muitas coisas podem não condizer 100% com o que a obra original quer. É muito difícil de acontecer com o mangá, isso acontece mais com o livro no ocidente, no oriente eles preferem manter as coisas realmente como elas são. De qualquer forma, quando sair a segunda temporada eu vou voltar aqui para mais. Então era isso, essa é a minha visão sobre Oshinoko, é um anime que eu gostei bastante. E eu quero saber o que vocês acham de Oshinoko, eu quero saber as interpretações de vocês, eu quero saber o que vocês acham sobre cada personagem aí nos comentários, então podem descer um comentário gigantesco que eu vou ler tudo, muito bonitinho. Se vocês discordarem de algum ponto que eu tenho aqui também, botem nos comentários que eu vou ler e vamos tentar argumentar. Esse vídeo aqui é mais pra ser uma discussão, não é pra ser aquele vídeo reviewzão pra mim dizer pra vocês ver e tal o anime. É mais uma discussão pra gente ver quais pontos que são legais no anime, quais os pontos que o anime peca. Então, se quiserem deixar os pontos de vocês, vão aí embaixo e deixem aí pra mim. Muito obrigado a todos que assistiram, não se esqueça de se inscrever para dar um apoio para esse canal e até a próxima.